Como que vocês veem? Não? Falta das redes sociais. Ah, é. Obrigada, Ju. Olá, queridos amigos, estamos aqui iniciando mais um quadro A Vida Alheia, onde nós vamos falar um pouquinho sobre autoaceitação. Vou pedir então para nossas amigas se apresentarem. Oi, meu nome é Júlia. Tenho 16 anos, estou no terceiro ano do ensino médio e eu estou na Seitinoye desde 2015. E eu sou da Regional São Paulo 1. Oi, eu sou a Luana. Eu tenho 16 anos, sou da Regional São Paulo 5. Sou estudante do segundo ano do ensino médio e eu estou na Seitinoye desde 2016. Legal, meninas. Então, gostaria, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, queria saber um pouquinho de vocês. Vocês já passaram por alguma situação de bullying? Então, pessoalmente, eu nunca passei de fato por alguma situação dessa, de bullying, mas eu já vi muitas pessoas, muitos amigos meus que já passaram por alguma situação de falar da aparência ou de fazer algum comentário inconveniente. E você, Lu, como é que é esse processo de bullying? Em algum momento você já passou por isso? Já no ensino fundamental 1, quando eu iniciei na escola, e eu era a única descendente japonesa da escola, então eu me sentia muito diferente, muito inferior aos outros alunos. Ju, você falou, que você já experienciou isso com seus amigos, Como é que foi isso para você? Você vê os seus amigos passando por essa situação? Na verdade, é bem difícil, porque você não sabe como que você reage, se você defende a pessoa, se você fica com ela lá, explicando para ela, falando alguma coisa que possa acalmar ou deixar ela melhor, ou se você chama alguém, se você fala com a pessoa, faz algum comentário para ela refletir sobre o que ela fez. Então é uma situação bem chata, assim, bem delicada, que você acaba ficando meio inseguro até se colocando na situação da outra pessoa. Uma amiga minha estava até chorando. Na verdade, ninguém tinha feito algum comentário, mas ela mesma estava se martelando, assim, se culpando, e por causa da aparência dela. E aí eu comecei a falar as coisas que eu tinha aprendido na Seitinoye, que ela é única e isso é o que faz ela ser especial, é o jeito dela. Isso se transforma, isso se manifesta na aparência. Então, se ela visse o quanto ela era especial e diferente, ela ia conseguir manifestar isso de uma forma que só ela poderia, Como que é para vocês essa questão da autoestima? Como é que vocês se enxergam? Minha autoestima é muito boa, graças também às práticas e os ensinamentos da Seitinoye. E é uma coisa que faz muita diferença, A gente se sente muito autoconfiante, mas nem sempre é estável, Às vezes acontece alguma coisinha ou outra que às vezes cai nossa autoconfiança. Mas novamente vem as práticas, o ensinamento, que nos faz ver com uma nova perspectiva. Minha autoestima sempre foi muito boa, muito alta, e porque a criação, assim, a educação que os meus pais sempre tiveram comigo, com os meus irmãos, sempre foi muito incentivando a gente, sempre mostrando que tudo que a gente poderia fazer, a gente conseguiria fazer, na verdade, tudo, E foi isso também que me fez me identificar muito com o ensinamento da Seitinoye, que pregava que todos eram perfeitos, filhos de Deus, que todos tinham uma missão aqui, um propósito. E teve alguma situação que vocês se sentiram desvalorizadas? Já me senti com meu valor diminuído em questão à minha altura, Meus amigos sempre brincam, porque eu sou a menorzinha do grupo, então eu me sentia com menos capacidade. Sim, já me senti desvalorizada em relação a conquistas, e tudo mais.
e você acaba esquecendo. Acho que quando você acaba esquecendo da sua história, de quem está perto de você e das coisas que você já teve também e de onde você saiu até onde você chegou, né? Cada um tem a sua história e eu acho que quando você começa a esquecer isso, você começa a comparar realmente com as outras pessoas. Você falou dessa questão da comparação, né? A comparação realmente é algo que mexe muito com a nossa autoestima, né? Porque quanto mais a gente se compara com o outro, a gente tende a sempre olhar aquilo que o outro tem melhor do que a gente, né? E aí a gente acaba indo por aquele olhar de, puxa, né? O outro tem mais isso, tem mais aquilo, ou é melhor nisso, melhor naquilo. E aí a gente acaba sempre com essa tendência de se diminuir, né? Então, a gente vai no caminho contrário, né? Realmente dessa autoaceitação. E vocês têm alguma história que vocês poderiam contar pra gente, que vocês já vivenciaram com relação a isso? Já. Teve um dia que eu recebi um comentário sobre meu nariz que acabou me magoando muito, mas numa palestra do departamento feminino, a preleitora falou que quando a gente fala alguma coisa sobre nosso corpo, ele acaba ficando magoado. Então eu comecei a tratar meu corpo como um templo de Deus e entender que ele é bem mais que alguma coisa física, né? Por exemplo, meu nariz é desse jeitinho, mas ele me permite sentir o cheiro de tanta coisa boa, da comida do meu pai, de terra molhada. Então eu acredito que agora, com essa mudança de atitude mental, né, eu consigo enxergar com uma visão bem mais positiva. Eu também, no final de 2016, eu sofri um acidente no acampamento escoteiro e eu acabei queimando a minha perna, acabei queimando várias partes do meu corpo e eu fiquei internada por muito tempo, né? Eu fiquei quase mais de um mês internada e aí acabou ficando bastante cicatrizes e tudo mais, só que eu depois assim, que eu tinha recuperado, eu nunca tinha me preocupado com como que ia ficar a minha aparência, né? Isso nunca foi alguma coisa que me preocupou de fato. E aí, quando eu vi que as pessoas, quando eu andava na rua, elas ficavam olhando, aí foi uma coisa que eu nunca tinha realmente sentido, né? Eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido isso, das pessoas ficarem me encarando ou alguma coisa assim. E começou a me incomodar no sentido delas acharem que eu era diferente por isso. No início de 2020, eu falei, não, eu tenho que realmente lidar com isso, né? Tenho que entender que isso faz parte da minha história e isso, se é uma coisa que eu aceito bem, eu tenho que entender que as pessoas também não olham por mal, não perguntam por mal, né? Elas perguntam por curiosidade. E aí foi quando eu comecei a ver que eu realmente precisava mostrar isso de uma forma positiva. Então, quando as pessoas perguntavam, eu via isso de uma forma mais positiva nesse sentido. Queria perguntar como é que é essa relação de vocês com a família de vocês, com os pais? A minha relação com a minha família sempre foi muito boa, mas lá em 2016, que a gente entrou, que a gente realmente começou a praticar os ensinamentos, a gente entende que é uma força maior, né? A gente se sente muito sortudo também por ter escolhido eles nessa vida e a gente compreende que é a melhor manifestação do amor. Minha relação com os meus pais também é muito boa. A gente, eles sempre incentivaram muito a gente, né? Trataram a gente com muito amor. E foi isso, inclusive, né, que eu até tinha comentado, que fez a gente se identificar com o ensinamento da Seiichi no Ie. Então, agradecer muitos familiares, essa parte da gratidão especificamente foi, acho que o que marcou assim, a gente encontrar a Seiichi no Ie e também o nosso ambiente familiar. E sempre foi assim? Maravilhoso relacionamento? Nem sempre, às vezes tem umas pedrinhas no caminho, né? Mas ainda bem que a gente tem o ensinamento da Seiichi no Ie como base, né? Então a gente entende que é um amor maior, né? Que ultrapassa qualquer limite. Então a gente consegue se compreender. Mas nem sempre, mas tá tudo certo. Mas o importante é que na maior parte do tempo tá tudo bem, né? Maravilha, Lu.
E você, Ju? Nossa, com certeza, já tive muitas discussões e brigas com os meus pais, né? E o ensinamento da Seiichi no Ie ajudou muito nessa questão de compreender mesmo, né? Compreender qual que era a necessidade daquilo e também como a gente poderia colocar mais em prática tudo que a gente aprendia, né? Então, a gente saía, às vezes, de uma reunião da Seiichi no Ie e acabava brigando. Então, a gente entendeu realmente que era para colocar em prática o ensinamento, né? Maravilha. Nós temos aqui um livro, né, que se chama Sua Missão é Vencer, que é um livro do professor Junji Miyaura. Ele escreveu pensando exatamente num público mais juvenil, mais jovenzinho, né? E tem um trecho desse livro que ele fala bem no finalzinho. O último trecho dele, ele fala o seguinte: quando dedicamos amor, respeito e gratidão aos nossos pais, a base da sua vida se torna sólida e tudo que se constrói em cima desta base constitui a vontade de Deus e caminhamos infalivelmente rumo ao sucesso. Então, nesse trecho ele mostra pra gente, né, se hoje vocês conseguem se manter, né, assim, tão bem com a autoestima de vocês, né, sendo tão jovenzinhas, que conseguem sentir esse amor vibrando pelos seus pais, né, se vocês conseguem perceber essa autoestima, né, boa, como vocês falaram lá no início, é justamente graças a essa base que vocês têm, né, esse relacionamento firme e sólido que fez toda a diferença, né, naquela situação que você passou, Ju, é isso que nos fortalece, né, então é muito importante, né, a gente manter essa relação harmoniosa com os nossos pais para que a gente tenha uma boa autoestima. Um outro assunto, né, que mexe bastante com a gente, com a nossa autoestima, é as redes sociais, né? As redes sociais hoje, elas influenciam na nossa vida direta e indiretamente. Queria ouvir de vocês um pouquinho, como que é a relação de vocês com as redes sociais? Já me vi me comparando com várias pessoas que nas redes sociais a gente acaba esquecendo que só mostra uma parte, né? Não que tenha um lado ruim, mas que você não conhece toda a história da pessoa, toda a história de vida. E mesmo que você soubesse, você acaba esquecendo quem você é, que a sua história é o que te faz único, né? A sua essência. E que a Seiichi no Ie prega tanto, né? Essa questão da importância da individualidade e que é o que nos faz únicos, mesmo sendo filhos de Deus, que todos somos iguais nesse sentido. Cada um manifesta isso de uma forma diferente. E é isso que faz cada um ser especial, né? Antes eu me auto-sabotava muito, né? Eu via aquelas fotos das influencers que, como a Ju falou, né? A gente não sabe o contexto por trás. Então eu me comparava muito, né, com elas. Só que acabava sendo que não era algo real, né? Que a gente busca. Mas hoje teve essa mudança de conteúdo, né? Hoje eu procuro seguir pessoas que trazem corpos reais, histórias. E então teve aí essa mudança de comparação para inspiração. Para a gente poder finalizar, então, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre como que vocês veem a Seiichi no Ie dentro desse processo de autoaceitação, né? Como que a Seiichi no Ie influencia vocês dentro desse processo de autoaceitação? A Seiichi no Ie tem os ensinamentos que tem uma força que a gente nem imagina, né? Mas também tem as práticas, não adianta a gente ter esses ensinamentos se a gente não pratica. Então, numa palestra, eu escutei que o mundo se transforma quando eu me transformo. Então, eu comecei a praticar, né? Mudar a minha atitude mental. Comecei a praticar a meditação Shinsokan, diário de elogio, fez total diferença. Então, essa mudança de atitude mental fez toda a diferença. Já vivenciei muitas coisas na Seiichi no Ie, muitos eventos, muitas palestras que me tocaram realmente, assim, que eu falei muito legal isso, porque apesar de eu
entrar em contato com isso muito fortemente em casa, a Seitinoye meio que explicava isso de uma forma bem simples, né? Ela conseguia explicar isso. Então você conseguia entender e praticar de uma forma ainda melhor, né? Ainda mais forte. Então, quando você chega assim num seminário ou numa reunião com o pessoal da associação local, até o ambiente do pessoal te elogiando, te incentivando, isso você já percebe isso, já sente uma pessoa melhor. E aí quando você escuta que todo o ensinamento da Seitinoye é embasado nessa questão de ser filho de Deus, aí você começa a entender tudo isso de uma outra forma, né? Você começa a ver tudo de uma forma mais positiva. Então, acho que foi isso que fez toda a diferença para mim, sabe? Conseguir assimilar isso de uma forma mais prática, mais objetiva. Eu comecei a assimilar cada vez mais quando eu comecei a estudar cada vez mais Seitinoye, sabe? Que bom, meninas. Muito obrigada, né? Queria aproveitar e terminar lendo, né, um trecho também desse livro, Sua Missão é Vencer, onde o professor Jundi traz um poema que fala assim: você já é um vencedor. Jovem, você já é um vencedor, pois traz a vida de Deus em seu interior. Você é filho de Deus. Não se desespere com a situação atual. Não se aflija com o mundo à sua frente. Quando você olhar para o seu interior e encontrar Deus, já será um vencedor. Deus já lhe deu as inspirações necessárias para a sua vitória. O caminho do sucesso já está delineado. Você já é um vencedor. Então, a gente percebe sempre, né, nas palavras da Seitinoye, que o mestre, né, ou qualquer outra pessoa que traga os ensinamentos, traz para a gente uma força muito grande, né? E eu acredito que é isso que faz com que vocês tenham essa autoconfiança tão bonita de ver, né? Sendo tão jovenzinhas e já sabendo do seu potencial. Tenho certeza que vocês têm um futuro lindo e maravilhoso pela frente. Obrigada por vocês terem participado com a gente desse quadro. Muito obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a gente. Quem gostou, por favor, compartilha com os seus amigos, nos sigam nas redes sociais e nos vemos no próximo quadro, A Vida Alheia.